Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora! Falar de Campeonato Brasileiro, final de semana de Dia das Mães. Alguns torcedores, algumas mamães um pouco mais felizes, outras nem tanto. Alguns times não contribuíram. Aliás, alguns times deram vexame. Não é só uma questão de não contribuir. Deram vexame, deram um presente bem digesto. Eu tô falando isso é porque do outro lado alguém meteu uma goleada, então teve gente que comemorou e a comemoração de domingo foi até tarde, pelo jeito. Vamos embora, vamos embora. Aqui, ó, a gente vai passar por alguns resultados. Vamos, vamos só repercutir alguns resultados importantes, algumas goleadas relevantes. Final de semana de goleadas, hein? E falar também do Fernando Diniz do Vasco, confirmado aí, que ia deixar a opinião. Acho que eu vou ficar mais tempo falando, deixando a minha opinião em relação ao Diniz no Vasco do que de qualquer outra coisa. Aqui na tabela, não é segredo para ninguém que a ponta da tabela é disputada por Palmeiras e o Flamengo. O Bragantino tá aqui. No começo do ano eu tava naquela dúvida: o que será o Bragantino? Porque até o Campeonato Paulista tava naquela indefinição se ia ser um Bragantino mais jogando um futebol mais legal, ou o Bragantino que a gente viu ano passado correndo risco de rebaixamento, muito bafafá, muita fofocaiada de bastidor, garotada na balada, enfim, né? Enfim, vamos embora. Ó, Palmeiras líder, 19 pontos, venceu o clássico contra o São Paulo. Belo jogo, bom jogo, aliás, bom jogo. O São Paulo não jogou muito, mas vão dizer, e eu hei de concordar também, não sou maluco aqui que o Palmeiras jogou melhor, claro, mas se você parar para procurar, assim, pô, chances contundentes. Tô falando chances contundentes, porque assim, risco de gol, arremates a gol, isso é uma coisa. Porque tem chute que o cara chuta no meio do gol, pô. Aí é brincadeira. Se o goleiro não faz a defesa, ele não tem que estar lá. Tem chutes a gol que, beleza, entra, é legal, entra para estatística, mas tem chances de gol que são aquelas chances contundentes. Chances contundentes não foram tantas assim. Palmeiras foi melhor, como a gente, né, como já falei aqui, e vocês vão ver muitos especialistas falando. Confiem nos especialistas. Vão falar muita coisa. Primeiro tempo, acho que Palmeiras teve volume de jogo, mas não criou tanto assim. O segundo tempo foi legal, porque os dois times saíram para o jogo. E aí eu acho que o Palmeiras até foi melhor nas oportunidades claras, aqui eu tô falando, as chances contundentes, mas não foi um banho. Né? Não foi um banho. Claro, repito, o Palmeiras foi melhor. Se a gente vai falar de merecimento, o Palmeiras talvez merecesse vencer de fato. E o gol foi do Tigrinho. O gol foi do Victor Roque. Desencantou e agora ele quer fazer um gol por jogo, cara. O gol do Palmeiras tem a assinatura do Victor Roque. Ele entrou no final da partida, entrou para contribuir com esse gol da vitória. E que belo gol. A lá Vitor Roque mesmo. O gol tem 90% da jogada toda é dele. Ele vai, protege a bola, toma o contato, toma muito contato, ele não cai. Muito jogador teria se jogado ali. Ele não cai, ele continua com a bola fica viva. Ele dá um passinho para trás para não estar impedido. E aí a bola sobra para ele, caprichosamente sobra para ele, ele põe a bola para a rede. Então, é muito merecido, cara. Que contratação, hein? Que contratação, pagando, valendo o investimento que foi feito. Tô gostando, cara. Eu achei um cara que quando chegou, veio rodeado de expectativa. O primeiro jogo dele, já no primeiro jogo dele, a gente já ficava, cara, esse maluco vai ser diferente. Ele é diferente. E ele tá fazendo por merecer agora. Óbvio que começa aquele momento difícil, aquela draga, aquele jejum de gol, bola que não entra, gol que é anulado, e agora desencantou. Vida de atacante é assim. Vida de qualquer bom atacante é assim. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu falava dos gols de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. E eu falei, cara, o Verratti vai bater todos os recordes aí, pelo menos todos os recordes não, mas vai chegar ali no top 5 até o final da temporada. Vai nada, cara. Assim, você vê que são momentos, né? São momentos. O cara tem habilidade, tem qualidade para isso, óbvio que tem, só que o time tem que jogar a bola para isso também, para ajudar o cara. Então, dá para chegar. Tô brincando aqui, eu falei, vai nada. Acho que dá para chegar, mas você vê que tava numa fase boa, de repente já dá aquela estacionada. E vai voltar a fase boa, como vai voltar para o Pedro Raul, como vai voltar para todos os outros, que o Yuri Alberto vai acontecer também.
Então, e o Vitor Roque não é diferente. Mas eu acho que de todos os centroavantes mesmo, o Vitor Roque está entre os melhores que a gente tem em atividade no Brasil. Ele é impressionante o quão fisicamente forte ele é e o quão habilidoso ele é. A força física, a potência na corrida e a qualidade para meter a bola para a rede. Então, o Palmeiras, investimentos pesados essa temporada e a gente vê em duas frentes o Palmeiras passando o trator. Tá caminhando tranquilo na Libertadores, no Brasileiro também tá em águas tranquilas, a gente pode dizer assim, águas pacíficas, turbulentas, mas pacíficas, tá sempre na ponta, né? Então, eu acho que o campeonato vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo, talvez alguém consiga beliscar alguma coisa, acho que é prematuro dizer ainda se o Bragantino vai brigar, mas o que o Palmeiras e o Flamengo vão brigar, isso com certeza vão, tá? Resultados. Começando por sábado, Fortaleza 5-0, como eu disse, algumas goleadas nesse final de semana. Mirassol 2-1 para cima do Corinthians, com direito a pênalti perdido pelo holandês Memphis Depay. Deu uma cavadinha ali das mais constrangedoras. E o Mirassol consegue uma virada para cima do Corinthians que tem a assinatura da cara do Corinthians hoje. Um time que está precisando se reencontrar tecnicamente e que o Dorival tá lá para fazer esse papel. Pacificar os ânimos, colocar a casa em ordem. Ainda não deu certo. Acho que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a coisa tá acontecendo. O Corinthians agora, tecnicamente, a gente sabe o que esse time pode entregar. O Corinthians agora tem um treinador, ele não tem um coach. O Dorival não é um coach que vai ficar pilhando os jogadores, mobilizando os jogadores todo jogo, como era o Ramon. O Dorival, ele é um treinador. Ele tá mostrando para os caras o que tá errado, só que se os caras não comprar também, não vai dar certo. Então ele vai mostrar, vai conversar, vai dar confiança para os atletas, para alguns que de repente estão um pouquinho em baixa. Não pode ter tanta vaidade. Então a gente sabe que o Memphis é um cara vaidoso. A gente sabe que o Yuri Alberto é um cara vaidoso. E vai depender da humildade desses caras ouvir o que o treinador tem a dizer para a coisa funcionar. Se esses caras não ouvirem o Dorival, não vai dar certo. Então o Corinthians precisa de um coach, não precisa de um treinador. Você trazer o Dorival, eu acho que foi muito bom para a evolução do futebol do Corinthians dentro de campo. Agora os jogadores precisam querer. Os jogadores precisam querer um treinador. Se não quiserem, aí fica difícil. Vamos lá, Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino 1-1, Vitória venceu o Vasco 2-1, Flamengo venceu o Bahia no Maracanã 1-0 e a sina do Rogério Ceni permanece. O Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, a sina permanece. Sport perdeu de 4-0 do Cruzeiro. Cara, assim, poxa, só que essa aqui eu acho que não foi a pior. Teve uma pior, né, a do Fortaleza. Eu acho que a mais doída foi a do Internacional, viu? Eu acho que foi a do Internacional foi a mais doída. Eu vou falar por quê. Palmeiras 1-0 para cima do São Paulo, bom jogo. Esse aqui também foi uma loucura, hein? Uma loucura. O Galo teve que buscar a virada para cima do Fluminense 3-2. Jogo do Santos vai acontecer hoje. Botafogo 4, Internacional 0. Cara, esse aqui eu acho que foi o resultado mais dolorido de todos. Claro que você vê seu time tomar 5 é uma merda. Você vê seu time tomar 4 em casa é uma bosta. Mas, cara, assim, aqui eu tô falando. Eu não tô falando a dor do torcedor, tá? Eu não tô falando da dor do torcedor aqui, porque a dor do torcedor do esporte, ela deve estar, assim, num nível muito, cara, uma porra. A gente ri pra não chorar, deve estar muito. Pô, o cara deve estar desiludido. Pô, qualquer merda que acontecer aí tá bom. O cara deve estar nesse naipe, porque já no primeiro tempo a galera já começou a ir embora. Já começou a ir embora. E o esporte, só que assim, o esporte está na lanterna. Então o torcedor vai, tenta dar apoio, mas sabe que tá uma draga. Sabe que tá difícil. O torcedor do Juventude também. O torcedor do Inter venceu o campeonato estadual, pô. Venceu o Gauchão, venceu o campeonato gaúcho. E aí tava bem na Libertadores, de repente o caldo começa a azedar na Libertadores, agora tomar essa goleada do Botafogo, uma questão de uma semana, perdeu do Nacional e agora tá tomando uma sapecada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, por isso que eu digo, apesar do contexto,
time misto, entrou focado na Libertadores, em outra missão. São escolhas, cara. Escolhas. Você foi humilhado. Você foi humilhado. O Internacional, há um mês atrás, a gente dizia. Eu pelo menos não, porque eu não consegui acompanhar tão de perto o Inter, infelizmente. Mas a gente ouvia os programas esportivos, os comentaristas, os especialistas da bola, falando que o Inter praticava o melhor futebol do Brasil, pô. E aí, indo bem. No Brasileirão não estava tão legal, mas na Libertadores estava bem, campeão gaúcho. Pô, a promessa de um campeonato brasileiro legal era grande. E de repente, mais uma derrota agora. Acho que são 3 derrotas consecutivas do Internacional, se eu não me engano. Então a Libertadores agora passa a ser prioridade. Se você, o Inter, o Roger, o staff dele se colocou numa situação de que, cara, perder de 4-0 do Botafogo, você se colocou numa obrigação de vencer o próximo jogo da Libertadores. Necessariamente. Senão você coloca o seu trabalho em xeque. Você vê que essa coisa de você escolher qual competição você vai jogar, ela é muito dura. Porque isso pode custar o seu trabalho. Pô, mas aí a gente vai arriscar a Libertadores, escala o time titular contra o Botafogo. Pô, e arriscar até perder também, porque tá no Newton Santos, os caras jogam aqui no gramado sintético, caldeirão, torcedor maluco. Cara, são escolhas que eu falei, são escolhas que você faz. Você tomar de 4-0, se você já perdesse, o torcedor já cobraria uma vitória, agora com 4-0, isso aqui é uma humilhação. Isso aqui é uma humilhação, como eu disse, eu todo respeito ao esporte e juventude, mas são equipes que estão na parte de baixo da tabela, estão na zona do rebaixamento. O esporte, por exemplo, não tem uma vitória no campeonato. Então, não tô aqui minimizando a dor do torcedor. Não tô aqui desqualificando. Porra, a dor do torcedor do esporte deve ser a maior de todas. Só que o Inter começa entregando uma promessa de que pode ser brigar por tudo, de repente. Pro torcedor, sim, porque o torcedor vai se iludir. O Inter começa a temporada vendendo esse sonho pro torcedor. E agora, pô, perde um jogo na Libertadores importante. Agora perde mais um jogo. Tudo bem que é fora de casa, mas de 4-0, aí é uma humilhação que foi o Nacional, foi o Atlético Nacional, né? Tô falando aqui do Nacional, mas foi o Atlético Nacional de Medellín, né? E aquele jogo mala, né? Jogo mala, tomou 3 gols do Atlético Nacional. E aí agora toma mais 4 gols. Por isso que eu digo assim, se você perde, você cria uma ambientação, uma necessidade de vencer. Mas tomar de 4-0, você se coloca numa obrigação de vencer o próximo jogo. Porque você, além da humilhação, você priorizou outra competição. Você se colocou contra as cordas. E aí se perde o próximo jogo, acabou o trabalho. Acabou o trabalho. Por isso que a gente sempre fala aqui de treinadores, a gente cita alguns treinadores que muitas vezes são injustiçados. E o Roger, eu acho que é um cara que ele é muito injustiçado. Porque se fosse um português, não se estaria cobrando e, de repente, em virtude de alguns resultados, colocando o trabalho do cara em xeque. Agora, sim, você vê que também o profissional ele não se ajuda. Pô, mas você mesmo falou, depois do jogo da Libertadores, que o Internacional não tem elenco para jogar mais de uma competição. Não tem, cara. Eu acho que o Internacional tem um baita... consegue montar um baita time. Baita time titular para jogar, para disputar uma competição gigante. Só que não tem elenco para disputar todas. Só que assim, uma coisa, não tô falando que o Inter tem que disputar o Brasileirão, só que o Inter tem que competir. Você não pode correr o risco de rebaixamento. E aí, cara, vai o trabalho do profissional. A partir do momento que você abre mão de uma competição em detrimento da outra, você está se colocando numa situação de que você precisa vencer a outra. E isso não está acontecendo. Por isso que eu falo assim, tem treinador ou outro que é injustiçado aqui e ali? Tem mesmo. Agora sim, tem muito treinador que também não se ajuda, né? É complicado. Situação de tabela aqui, ó, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Flamengo e Bragantino empatado, Cruzeiro aqui no G4, 16 pontos, e aí começa Fluminense, Atlético Mineiro, os dois aqui se digladiaram. O Galo deu um salto de qualidade aqui, mas tá todo mundo embolado. Bahia, Botafogo, dá uma resposta aí o Botafogo, passando por só golaço, né? Também a gente critica aqui, mas o Botafogo só golaço, foi muito feliz nessa noite de domingo. Ceará
aqui no meio de tabela, Corinthians, Fortaleza, uma bela resposta, o Fortaleza também, que você vê, são momentos. Só que quando você acredita no trabalho do treinador, você entende, tem um entendimento do que está acontecendo de fato e que a situação vai melhorar, a coisa melhora, é uma questão de tempo. O Vojvoda, a gente sabe hoje que ele vai passar por momentos difíceis, até porque a composição de elenco ela é limitada. Só que é um cara que trabalha há tanto tempo lá e tem tanta confiança que ele vai ter tempo de trabalhar e de remontar a sua equipe, de retraçar algumas rotas e recuperar a equipe do Fortaleza. Que é uma questão de tempo, o Fortaleza já está brigando por G6. Aí seguindo, né? O Mirassol, meio de tabela, 10 pontinhos. O Mirassol, equipe do interior paulista, está à frente, por exemplo, do São Paulo e do Santos. Olha aí que momento. É um ponto do São Paulo, claro, é pouca coisa, mas são 6 pontos do Santos. Aí já são mais de 3 rodadas para o Santos passar o Mirassol, mais de 2 rodadas, né? Precisa de pelo menos 3 rodadas para eventualmente o Santos passar o Mirassol. Você vê que situação, né? Que belo trabalho. Quando você tem que saber trabalhar com a pressão. Tem a pressão, obviamente, de jogar a Série A, mas também tem aquela pressão de que, cara, os outros é que tem que me vencer, né? Os outros é que tem que ter a obrigação de me vencer. Eu tô aqui curtindo a minha vibe. O ano que vem já é outra história. É mais ou menos o que aconteceu com o Cuiabá. No começo, pô, a obrigação não é do Cuiabá. Só que depois de um tempo estabelecido na Série A, você passa a ter obrigação. Esse já se torna experiente de competição. Então o Mirassol acho que está vivendo esse momento e eu tô curtindo também. Tô curtindo como torcedor do Mirassol. Internacional vem na sequência, Vitória, Grêmio, São Paulo e a zona do rebaixamento, Vasco, Juventude, Santos, Sport. Situação tanto do Sport quanto do Santos ficando cada vez mais complicada, porque você pode até falar, são 3 pontos, mas é mais de uma rodada para o Santos de repente passar o Juventude e passar o Vasco também. E aí para passar o São Paulo já fica mais difícil. E a gente está falando aqui de um total de 8 jogos. Um total de 8 jogos. 8 rodadas, 8 jogos. Só o Santos tem um jogo a menos, vai jogar hoje. Pode melhorar a sua situação, pode dar um salto aqui, mas tem que vencer. Não sei nem se vai dar um salto, porque aqui dependeria dos critérios de desempate. Mas a vitória é essencial para seguir no bolo e seguir tranquilo, assim, entre aspas. Seguir tranquilo no sentido de, cara, dá pra gente brigar com todo mundo aqui. A gente não vai ser pior que ninguém. A gente vai brigar, a gente vai estar num grupo dos piores, mas não vamos ser o pior de todos. A gente vai brigar com todo mundo. Agora, perder esse jogo e o Santos vai jogar na casa do Palmeiras. É curioso, porque o Allianz Parque, gramado sintético, vamos ver como é que vai se portar aqui. Eu acho que, cara, o gramado sintético favorece até o Ceará, viu? O Pedro Raul ali, não sei não. Vamos ver o que vai aprontar aí a equipe santista. Espero que consiga fazer uma boa exibição. E como eu disse, a vitória para a equipe da Baixada Santista, ela é essencial para terminar a semana aqui ruim, obviamente, melancólica, mas pô, muito menos melancólico do que pode ser se de repente perde aqui. O empate é muito ruim também, na minha opinião. O empate chega a 5 pontos, é um negócio cabuloso, hein? Vambora, ó. Como estamos de tempo aqui? 18 minutos, nós falamos pra caramba. Eu ia passar pelo Viralizou, mas vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Né? Muita coisa aconteceu aqui, o Depay perdendo pênalti, o Palmeiras venceu o São Paulo, que era o último invicto no campeonato, apesar da pontuação muito ruim. O São Paulo estava invicto no campeonato, o Palmeiras derrubou o último favorito. Favorito não, o último. Pô, dependendo do que aconteceu, o São Paulo pode se tornar favorito. Nesse momento não é. Aí eu digo assim, é o último invicto. Aí o Abel foi expulso também. Então, aquelas coisas do futebol. Lembrando, voltando aqui à tabela, lembrando, 8 jogos, foram 24 pontos em disputa. 24 pontos foram disputados. O Palmeiras tem 19 desses 24. E o Santos tem apenas 4 pontos. Ah, não, o Santos é menos, né? O Santos é menos porque ele jogou 7 jogos, 21. Desses 21, o Santos fez 4 pontos. Então, lembrando aqui para o torcedor santista que para quem de repente pensar
que tá no começo do campeonato, não tá tão no começo assim. E isso vale pro torcedor de São Paulo que eu citei aqui, né? 24 pontos em disputa, o São Paulo conquistou 9. 9, estava invicto, mas conquistou 9 pontos, pouca coisa. Então é aquela velha história. Você vê às vezes o copo meio cheio, pô, tamo invicto. Você vê o copo meio cheio, pô, tá no começo de campeonato. Mas já foram 24 pontinhos aí, tá? Já foram 24 pontinhos, já rodaram. Vambora falar de Vasco da Gama. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Vou falar rapidinho, só pra gente encerrar o podcast. E disse que tinha convicção de que voltaria ao Vasco. Queria muito. Foi uma negociação que se arrastou por um tempo aí. E muito obrigado. Tinha uma convicção muito grande de que um dia voltaria. Clube que me acolheu muito bem. É difícil explicar, porque eu quis vir naquela situação. Falavam que eu ia para a Série B, mas eu falava que ia para o Vasco. Tenho um orgulho muito grande, uma gratidão enorme de vir para o Vasco. Essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, glórias e histórias. Chego com muita confiança, acredito muito, porque foi uma escolha do Vasco e uma escolha minha também. Queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Palavras do técnico Fernando Diniz. Tem uma afinidade muito grande com o Pedrinho, presidente do Vasco, além de toda a história do Vasco e da minha vontade de voltar. O Pedrinho, de fato, faz parte da minha volta. Queria trabalhar com alguém que admiro, que confio, que tem grande coração. Vim para ajudá-lo. É uma honra para mim trabalhar ao lado dele. Vai ter muito trabalho. É importante ressaltar isso aqui. Deveria ter falado isso aqui várias vezes. Confio muito no time e na torcida. Sei que temos que melhorar e sei muito que temos que melhorar e vamos melhorar. Pô, foi mal aqui, eu buguei nessa leitura dessa frase. Confio muito. Tá aqui, Fernando Diniz com a camisa do Vasco, legal. Cara, é minha opinião. Fernando Diniz, cara, é um baita treinador. A gente não precisa pegar. Ele foi por muito tempo, o Fernando Diniz ele foi desqualificado por muita gente, e muita gente importante. E eu não concordava, respeitava a opinião de todo mundo, obviamente, mas eu nunca concordei que descredibilizavam o Fernando Diniz por não ter um título grande. E eu falava, pô, repetidamente, torço muito para que o Diniz conquiste títulos grandes, porque só assim ele vai calar a boca dos críticos. Aí ele foi lá, ganhou o Campeonato Carioca com o Fluminense, da forma como foi, e continuaram descredibilizando. Pô, ganhou um Carioca aí. Ganhou um Carioca, pô. Campeonato estadual, não vale. Aí agora sim, agora sim eu digo assim, naquela temporada, foi lá e venceu a Libertadores. Aí não teve muito o que falar. É o cara que agora descredibiliza o trabalho dele pelo trabalho ruim, péssimo, né? Aliás, diga-se de passagem, que ele fez na seleção. E eu acho que sim, o treinador ele tem que ser avaliado de acordo com o seu trabalho. E se ele faz um trabalho ruim, nós vamos pegar no pé, e se ele faz um trabalho bom, a gente vai elogiar. O que ele fez no Fluminense foi um trabalho excepcional. Eu sempre achei o Diniz um treinador muito diferente, muito diferente. Um cara com uma visão, com uma ambição muito diferente. Ele é um cara que vive fora da realidade, tá? Ele é daqueles treinadores, como é o Abel, por exemplo. Só para citar um exemplo, não é uma crítica ao Abel, que vitimizam o trabalho do profissional do futebol. E é um mundo muito cruel, pô, né? Ele precisa estudar um pouquinho mais de como funciona. O Abel passa o pano porque ele é português, o Diniz é brasileiro, né? E ele certamente passou por muitas dificuldades no mundo da bola, porque jogou no interior de São Paulo, enfim, e treinou muitas equipes do interior de São Paulo, sabe como a estrutura é precária, como é a vida dos jogadores, como é para se tornar um jogador, e a vida, o processo, a caminhada de um jogador de futebol reflete diretamente o que vive, como funciona a sociedade brasileira. Então, para mim, é um daqueles caras que vitimizam muito, né? Nossa, a gente aqui é um mundo muito cruel, é um mundo muito cruel. E não isso é uma coisa que eu não admiro no treinador, mas enfim, é um cara que eu admiro nas ideias. Ele não sucumbe à tentação de mudar o seu estilo de jogo para garantir o seu emprego, para garantir o seu ganha-pão. Ele não muda. Ele tem um perfil e ele trabalha em cima daquele perfil. Eu admiro muito porque assim, o estilo de jogo dele ele é diferente e por isso leva tempo para consolidar.
Por isso eu acho um cara muito diferente. É um cara que eu admiro demais o trabalho dele. Eu falei, não admiro a questão de, ai, de vitimismo. Ai, cara, é muito cruel, é muito cruel. Enfim, mas é um cara que ele persiste. Ele persiste nas ideias dele e trabalhando nessas ideias, ele se tornou um cara que hoje tem no currículo Seleção Brasileira e uma Libertadores da América. Então, assim, hoje ele é um treinador gigante. Gigante. Eu já achava ele um baita treinador, mas com o histórico de títulos que ele tem, hoje a gente pode dizer que ele é um treinador gigantesco. Só que, como eu acabei de citar, ele é um treinador que ele precisa de tempo para trabalhar. Para que as ideias de jogo dele funcionem, e por isso falhou na seleção brasileira, por isso também falhou na seleção brasileira, um dos motivos para mim foi a falta de renovação, que é prometida por todo treinador que passa lá e ninguém consolida isso. Essa merda de renovação. Agora, sim, além da tal da renovação que ele não promoveu, porque para as ideias de jogo dele, e para uma seleção que veio de um trabalho do Tite, que é um perfil bem europeu, você precisa trazer sangue jovem, você precisa trazer jogador para uma seleção que você vai trabalhar só 1 ou 2 dias com o cara, você precisa trazer um cara com uma cabeça muito aberta para que ele consiga se adaptar. E o Fernando Diniz se recusou a fazer isso, pô. Na seleção, digo, na seleção. Um dos motivos pelos quais eu acho que deu errado. Outro, claro, o tempo, pô. Ele precisa de um tempo, porque você tem jogadores condicionados a um perfil de jogo. E o do Diniz é totalmente diferente, pô. Então, assim, você chega num cenário de uma equipe como o Vasco, que precisa de um resultado rápido, eu não sei se o Diniz é o treinador ideal. Porque o Diniz é o que eu falei, e é uma coisa que eu elogio, que eu admiro muito no trabalho dele. Ele não sucumbe. Ele não vai sucumbir à tentação de, ai, vamos jogar retrancado, sim. Ele mostrou repertório no Fluminense, mostrou partidas em que teve que ser retranqueiro. Só que isso aí é exceção. Isso aí não é a regra. Se ele não for pro Vasco, se ele for pro Vasco com a ideia de, ai, vamos colocar em prática aquele futebol que foi campeão da Libertadores, não vai funcionar. Não deu certo com o Cruzeiro, não vai dar certo com o Vasco. Infelizmente, e aqui não é sendo negacionista, pessimista, é porque é necessário tempo. É necessário tempo. E eu acho que assim, para o Diniz se tornar um cara completo, ele precisa ser esse tipo de profissional, de que é um profissional que vai chegar, fala, cara, meu estilo de jogo leva tempo, cara. Isso aqui para funcionar leva tempo. Então, nesse meio tempo, eu vou praticar tudo aquilo que eu abomino no futebol, só para consolidar uma equipe, só para trazer confiança, só para trazer resultado, só para selar a paz com o torcedor. Depois eu vou fazer a roda andar. Eu vou fazer a roda girar. A roda andar não, a roda girar. Só que ele ainda não é esse cara. Espero. E por que eu digo isso? Porque a gente viu isso no Cruzeiro, pô. A gente viu isso no Cruzeiro, um trabalho recente, muito recente, que durou pouquíssimo tempo, porque, de novo, ele chegou lá com aquela postura dele, que eu admiro, só que ele não teve tempo para trabalhar. E ele não pegou, e ele ao invés de, cara, vamos sentar, vamos resetar, vamos recomeçar, não, vamos retrancar tudo, vamos arrumar a casa e daqui a pouco a gente corrige. Não deu certo. Ele ainda não consegue, ele ainda não se mostrou capaz de fazer isso. Para que o trabalho dele no Vasco dê certo, eu espero que ele faça isso. Eu acho que o Pedrinho também sabe disso, deve ter conversado muito com o Diniz em relação a isso e devem ter alinhado as arestas. Ó, Diniz, talvez você nem vai treinar agora. Quem vai treinar é seu auxiliar. Ou auxiliar fixo, aqui não sei se o Vasco tem um auxiliar fixo. Porque você não vai conseguir retrancar esse time. Não, não vou conseguir. Então, fica observando, ajuda o cara, dá umas dicas, vai vendo o que dá para melhorar, a gente vai colocando umas ideias aos poucos, isso aqui essa roda vai girar. Se não for assim, eu espero que o Pedrinho tenha feito isso. E se não for isso, ele chegar querendo fazer o que ele gosta, não vai dar certo. E aqui, de novo, não é sendo negacionista, não é sendo pessimista. É o que a gente, cara, é como funciona o ser humano. O ser humano, para uma mudança muito grande, ele precisa de tempo para se adaptar. E se ele não tiver esse tempo para maturar, para consolidar as ideias, o plano vai falhar. Infelizmente é assim.
O Vasco não é uma startup que é tudo caótico, que as coisas têm que funcionar de forma caótica e muito rápida e entregar resultado rápido. Não é uma startup. É uma empresa consolidada e tem processos que têm que ser respeitados. E uma delas, obviamente, é os jogadores, pô, que estão acostumados com um tipo de trabalho, agora chega um totalmente novo. E, cara, torço para que funcione, vou torcer muito para que funcione, mas para funcionar é preciso tempo. E para ter tempo, ele precisa de resultado. E para ter resultado, infelizmente, ele vai ter que fazer tudo aquilo que ele acha abominável no futebol. Espero que ele consiga fazer esse trabalho, fica nas torcidas, mas como eu falei, não sei se vai conseguir, porque, como eu disse, trabalhos recentes do Diniz atestam contra a nossa própria expectativa aqui. Na seleção não deu certo, no Cruzeiro não deu certo, mas vamos ficar aí na torcida para que no Vasco da Gama dê muito certo, tá? Gente, é isso. Vou encerrando por hoje as atividades. Desejar para todo mundo uma ótima semana. Tá ficando frio, hein? Cada vez mais frio, mas é isso. Se agasalhem, né? Se preparem, bebidas quentes. Daqui a pouco esquenta um pouquinho, daqui a pouco esfria um pouquinho. E assim será a nossa vida daqui para frente, né? O inverno está chegando. O inverno se aproxima. Valeu demais, ótima semana para todo mundo. Um forte abraço e logo menos estamos de volta. Beijos, abraço, tchau.